Opa, e aí galerinha, beleza? Tranquilos aí? Pessoal, olha só, na aula passada nós falamos aí de células, né? Eu falei pra você dos tipos de células, célula procarionte, eucarionte animal, eucarionte vegetal. Te apresentei as principais organelas que aparecem nesses diversos tipos de células, mas agora nós temos que aprofundar um pouco mais no estudo dessas organelas, beleza? Então, nós vamos começar aqui olhando para as organelas de uma célula eucarionte qualquer, tá? Organelas que aparecem nessas células e detalhar um pouco mais as funções, as características de cada uma dessas organelas aí. Beleza? Eu já coloquei esse desenho aqui que eu fiz para você, olha que legal, né? Mostrando aqui para você nesse lado de cá o núcleo, aqui nesse cantinho, ó, tá vendo? Núcleo, beleza? E aqui junto com o núcleo, a, um conjunto de organelas membranosas, um conjunto de endomembranas, tá? É importante você ter essa noção já desde já, tá? A noção de que em uma célula eucarionte existe um sistema de endomembranas, tá certo? Um sistema de endomembranas quer dizer um sistema de membranas internas que estão ali interconectadas, que estão associadas no interior de uma célula, beleza? Então, quando eu falo desse sistema de endomembranas, eu estou considerando aqui no núcleo, por exemplo, ó, deixa eu dar continuidade aqui no núcleo, por exemplo, essas estruturas, essa estrutura que delimita o núcleo, né? Que é a carioteca, né? Daí tem o retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso, tá? REG, ou pode vir assim também, HAIR, né? Retículo endoplasmático rugoso. Aqui tem o retículo endoplasmático liso e aqui eu estou representando o complexo golgiense, beleza? Não são só essas, né, as organelas membranosas. Tem outras também que eu vou falar, inclusive delas, mas já de cara eu quero mostrar essas três primeiras aqui de forma até interligada, tá? Todas elas fazendo parte do que a gente chama de sistema de endomembranas e são consideradas aí organelas membranosas, beleza, gente? Tranquilo? Então vamos pensar aqui uma coisa, olha só, quando a gente fala de retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso, tá? Eu quero que você já, desde já, de cara você perceba que essa organela, ela é rugosa porque ela contém ribossomos, beleza? Então olha só, na verdade esses pontinhos aqui, ó, o que são esses pontinhos? São nada mais, nada menos do que ribossomos que estão ali aderidos a essa estrutura, essa membrana do retículo endoplasmático granuloso, tá? Então ele é granuloso porque tem esses ribossomos aí, que na verdade são os grânulos de que nós estamos falando. Beleza, gente? Bom, função, tá? A primeira coisa que você tem que perceber é isso aí, tá? Função. Quais são as funções do retículo endoplasmático granuloso? Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é a síntese proteica. Síntese proteica. Então, falou de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, nós estamos falando de síntese proteica. Essa é a principal função, a primeira coisa que você tem que lembrar quando se fala de retículo rugoso. Beleza, gente? Então, esquece isso não, tá? Outra coisa, também vai circular substâncias ali dentro, porque o retículo granuloso nada mais é do que um conjunto de sáculos canalículos interconectados. Estão formando uma espécie de um compartimento dentro do citoplasma, né? Então tem substâncias que translocam por dentro do retículo granuloso. Então eu posso falar que também esse retículo tem uma função de transporte, beleza? Eu posso dizer que ele tem uma função de transporte porque tem substâncias ali sendo transportadas no interior do retículo granuloso, tá certo? Proteínas são produzidas ali, pode transportar ali dentro, ser transportada ali dentro ali para ir para diferentes regiões da célula. Ok, gente? Então quero já que você lembre disso de cara. Enquanto que quando nós falamos do retículo endoplasmático liso, tá? Retículo endoplasmático liso, aí a primeira coisa que eu quero que você lembra é síntese de lipídio, síntese de lipídios, né? Óleos, gorduras são sintetizados aí no retículo liso e também a desintoxicação celular. Eu vou colocar assim, ó, degradação de certas toxinas, beleza?
dando que, como por exemplo, o álcool, beleza? Que já havia aparecer em questões diversas vezes, né? Por exemplo, você pegar o fígado, os hepatócitos de um alcoólatra, né? Aí ele vai ter lá o retículo liso bastante desenvolvido nessas células. Hepatócitos são células hepáticas, né? São células do fígado. Então o retículo liso vai estar muito desenvolvido porque tem que ele cresce bastante, ele se hipertrofia dentro dessas células para poder ficar produzindo ali enzimas para degradar o álcool, entendeu? Aliás, isso é uma coisa que aparece muito em provas. Você correlacionar a proporção de cada organela na célula em razão, em função da atividade que aquela célula exerce, da função que aquela célula exerce no organismo. Como assim? Por exemplo, uma célula que produz muita proteína, a tendência é que ela vai ter muito retículo granuloso ali dentro das suas células, né? Um tecido, um órgão que produz muito lipídio deve ter muito retículo liso ali também. Tranquilo? Então, essa associação entre a função da célula e a proporção das organelas que tem lá dentro é um assunto que aparece muito nas provas, tá, gente? Beleza? Você vai observar isso em exercícios. Então, eu posso colocar essas duas funções, síntese de lipídio, degradação de toxinas. Podemos falar também do transporte. Então, assim como o retículo granuloso, o retículo liso também é um conjunto de sacos e canalículos, né? Um compartimento também dentro da célula. Então, substâncias podem viajar ali dentro. É normal isso, faz parte da função dele também. E ainda podemos falar aqui de uma outra função, que é a pós-tradução, tá, gente? Pós-tradução. O que é isso que a gente chama de pós-tradução? Quando eu falo pós-tradução, eu estou me referindo a substâncias que são adicionadas em peptídeos, em sequências de aminoácidos, né? Então, proteínas em formação. Elas podem ir para o retículo liso e lá no retículo liso ser adicionado outros componentes, né? Então, quando a gente pensa em proteína, a primeira coisa que você vai lembrar é o quê? Uma sequência de aminoácidos. Mas muitas proteínas não têm só aminoácidos, tem outras substâncias aí associadas a ela. Por exemplo, às vezes um glicídio, um carboidrato associado à proteína. E essa inclusão desse chamado grupo prostético ocorre no retículo liso, como também pode acontecer no complexo de Golgi, beleza? Então eu vou até colocar aqui, ó, pós-tradução, como sendo a adição de grupo prostético. Beleza? Ah, professor, mas o que é esse grupo prostético? Grupo prostético é uma substância não proteica, né, que não é aminoácido, não é formado por aminoácido, que é adicionada a uma proteína. Por exemplo, vou te dar um exemplo que você vai entender facilmente. A hemoglobina, acho que todo mundo aí sabe que a hemoglobina tem ferro na sua composição, né? O íon ferro, ele é adicionado ali nas cadeias polipeptídicas da hemoglobina. Então, o ferro eu posso falar que é o grupo prostético da hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína cheia de aminoácidos, mas que tem lá ferro também. E esse ferro, então, é o grupo prostético. Tá claro isso? Beleza? Bom, gente, então, retículo liso, retículo rugoso. Eu vou afastar aqui um pouquinho e vou colocar aqui também, vou falar algumas coisas sobre o complexo golgiense. Beleza? O complexo golgiense ou complexo de Golgi, tá bom? Não tem problema você falar assim, né? Tem gente falando, não, certo, é complexo golgiense, complexo de Golgi tá errado. É bobeira, entendeu? Você vai ver questões chamando de complexo de Golgi, questões chamando de complexo golgiense. Mas se você tiver que escrever numa prova discursiva, dê preferência para complexo golgiense, apesar que eu duvido que alguém vai tirar ponto porque você colocou complexo de Golgi, tá bom? Beleza? Às vezes pode vir com o nome também de dictiossomo. Deixa eu escrever aqui no cantinho, ó. Dictiossomo. Mas geralmente usa esse nome aqui quando se refere a complexo de Golgi de célula vegetal, tá? Então, para você não estranhar se por acaso você vê esse nome, dictiossomo. O que o complexo de Golgi faz? Lembra de três coisas, tá? Lembra de três coisas. Ele armazena substâncias que vieram do retículo endoplasmático. Né? Ele pode também modificar, também faz pós-tradução, que nós chamamos de pós-tradução. Então, modificar substâncias, proteínas que vieram até ele através de vesículas. Né? Então, repara aqui uma coisa. Essas vesículazinhas, vou colocar aqui uma substância roxa lá dentro. Ó, elas vêm carregadas de substâncias. Essas vesículazinhas, na maioria das vezes, de onde que elas estão vindo? Elas estão vindo dos retículos endoplasmáticos, tá? Principalmente retículo endoplasmático rugoso,
vindo em direção ao complexo de Golgi. Então chega lá no complexo de Golgi, ela se funde ao complexo de Golgi, né? E essa substância fica ali dentro do complexo de Golgi. Pode ficar ali armazenada por um tempo, pode ser modificada, que seria a pós-tradução, essa modificação, né? E depois ela vai ser enviada para o seu destino final, tá? Ela pode ser exportada, ela pode ser destinada ao seu local de ação, destinada ao local de ação. Esse local de ação pode ser fora da célula, tá? Vou até colocar aqui, ó. Pode ser no meio extracelular, pode ser na própria membrana, beleza? Pode ser o próprio citoplasma, pode ser até mesmo que o núcleo, beleza? Então, essa substância que está ali dentro dos vacúolos do complexo de Golgi vai ser mandada para o seu destino final. Ah, professor, mas qual é o destino final? Depende, tem proteína que o destino final dela é a própria membrana, né? Por exemplo, imagina um canal de potássio, é uma proteína. O canal de potássio tem que ir para a membrana. Ele vai para a membrana, o destino final dele é a membrana. Tem substância que vai para fora da célula. Imagina uma célula secretora de insulina. A insulina é uma proteína. Então a insulina tem que ser mandada para fora da célula, é um hormônio, vai para a corrente sanguínea, beleza? Se estiver falando de uma enzima que atua lá no DNA, no núcleo, aí ela tem que ir para o núcleo, essa substância, ok? Se é uma substância que atua no próprio citoplasma, vai para o próprio citoplasma. Então, a ideia é essa, tá? Esses são os possíveis destinos das células, das proteínas que passam ali pelo complexo golgiense. Tranquilo isso aqui, galerinha, beleza? Bom, gente, então essas são as 3 organelas fundamentais que estão aí compondo o sistema de endomembrana das células, tá? Retículo endoplasmático granuloso, retículo liso e complexo golgiense trabalham de forma integrada. Então, eu até coloquei os 3 juntos e estou falando deles de forma aqui integrada porque eles trabalham de forma integrada. Então, quero que você perceba que isso aqui é uma espécie de contínuo de um sistema de endomembranas, ok? Inclusive, muitas vezes, do complexo de Golgi surgem outras organelas membranosas que são basicamente vacúolos, são basicamente vesículas, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, às vezes, ó, do complexo de Golgi vai ser liberado aí um tipo especial, deixa eu até colocar o nome aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, olha lá, um tipo especial de vacúolo, por exemplo, né? Os lisossomos, eles surgem a partir do complexo de Golgi, beleza? Nada mais é o lisossomo do que uma vesícula, um vacúolo rico em enzimas hidrolases, beleza? Assim como tem também o peroxissomo, vou até colocar cor diferente ali dentro, o peroxissomo que tem peroxidases, catalases, outro tipo de enzima, mas também é um vacúolo que contém ali enzimas específicas, chamadas peroxidases, beleza? Por isso até o nome peroxissomo. Então essas organelas aí surgem do complexo de Golgi e são basicamente vacúolos contendo enzimas específicas, ok? Contendo enzimas específicas. Vou chegar para o lado aqui, ó, e vou falar um pouquinho dessas estruturas, tá? Então quando a gente fala de lisossomos, tá? Eu estou falando de um vacúolo contendo enzimas, hidrolases, beleza? As chamadas hidrolases ácidas, tá certo? As chamadas hidrolases ácidas. Isso é o lisossomo, um vacúolo contendo hidrolases ácidas, beleza? Ou seja, aqui o lisossomo ele vai ter um pH de aproximadamente 4, beleza? Um pH ácido, diferente do pH do citoplasma, que é em torno de 7,2, beleza? 7,2, então o pH da célula é praticamente neutro, do citoplasma, levemente básico, né? E o pH no lisossomo é ácido, e ele vai conter enzimas hidrolases ácidas, beleza? Enzimas hidrolases ácidas, hidrolases que atuam em pH ácido,
Tá? E qual que vai ser a função dos lisossomos? Então, hidrolases vão fazer o que, gente? Digestão. Vão fazer uma digestão intracelular, né? Podemos dizer que é uma digestão intracelular, uma digestão que vai acontecer dentro da célula, ok? Agora, deixa eu chegar para cá para falar especificamente algumas coisas aqui do lisossomo. Digestão intracelular, mas essa digestão ela pode ser do tipo uma digestão de partículas externa, beleza? E aí eu vou falar que seria um processo de heterofagia, beleza, gente? Uma heterofagia. E tem digestão de estruturas internas, tá? Que seria o que nós chamamos de autofagia, né? Então fagia vem de phagos, de comer, né? Então hétero seria comer o outro, hétero, comer o outro, comer partículas que vêm de fora, estruturas que vêm de fora da célula, coisas que foram endocitadas, né? Como por exemplo uma ameba endocita uma partícula alimentar para se alimentar. Isso é uma heterofagia. Ela está absorvendo uma coisa e está digerindo aquilo. Está comendo o que veio de fora, o externo. Está comendo o outro. Heterofagia. Autofagia é quando come estruturas próprias. Então, por exemplo, às vezes tem organelas que ficaram obsoletas, mitocôndria que morreu, por exemplo. A célula digere aquela estrutura ali dentro da célula. É um processo de heterofagia. De autofagia. Então a autofagia ela pode acontecer para fazer degradação de organelas ou estruturas obsoletas. Isso está relacionado com o processo de renovação, tá? Isso aqui está relacionado com o processo de renovação da célula, renovação de estruturas. Por exemplo, neurônios que não sofrem muitas mitoses, né? A gente sabe disso, neurônios são células que não se dividem muito, então é difícil ter renovação de neurônios, mas as estruturas internas dos neurônios estão sempre sendo renovadas. Acontece autofagia de organelas velhas, obsoletas, e novas organelas são produzidas. É assim que eles se mantêm por longos períodos, né? Aí vivo e funcional, os neurônios. Ok, gente? E tem aquela autofagia que o povo adora colocar em prova, né? Que são os processos de apoptose, tá? Apoptose, que é basicamente um processo de morte celular programada, né? Programada, beleza? As células se autodestroem. Quando, por exemplo, é uma célula cancerígena, ela pode entrar no processo de apoptose, de autodestruição. Lá na cauda do girino, né? O girino, quando ele sofre a metamorfose para virar um sapo, ele perde a cauda. Então acontece a apoptose nas células da cauda. Olha que interessante, né? Um processo programado, um processo normal, faz parte do desenvolvimento daquele animal, beleza? Nós quando nascemos, nós temos membrana entre os dedos, como se fosse um pato, né? E aí essas membranas, lá no nosso desenvolvimento fetal, essas membranas são eliminadas, né? Elas são destruídas, acontece a apoptose nas células que formam essas membranas, beleza? E isso recorta, então, né, o seu dedo para ficar com o dedo de humano e não com o dedo parecendo de sapo, de pato, né? Beleza? Beleza isso, gente? Então isso aí são processos de autofagia por processo de apoptose. Heterofagia, eu vou até colocar aqui também, né? Eu estou falando basicamente de processos de fagocitose, que é quando ingere ali uma endocita, uma partícula sólida e digere ela, né? E também um processo de pinocitose. Pinocitose a gente refere a uma gotícula de lipídio, algo líquido, beleza? Com um tamanho maior, geralmente, que é endocitado ali e digerido, tá certo, gente? Então essas são as funções dos lisossomos, tranquilo? E para fechar, eu vou falar dos peroxissomos. Para fechar essa aula de hoje, peroxissomos, que também são organelas membranosas. Agora eu posso dizer que são vacúolos contendo peroxidases ou catalases, ok? Peroxidases ou catalases. Eu estou falando de enzimas que degradam
o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Beleza, gente? Peróxido de hidrogênio. Tranquilo? Professor, como assim? O que é peróxido de hidrogênio? Que parada é essa? Explica melhor. Vamos lá, então. Peróxido de hidrogênio é a água oxigenada, ó. H2O2. Tá vendo aí? H2O2, peróxido de hidrogênio. As peroxidases ou catalases vão digerir aí, ó. Vou colocar aqui, peroxidase. Beleza? Peroxidases. O que elas vão fazer? Elas vão degradar esse peróxido de hidrogênio, né? Gerando aí água, tá certo? Água mais O2, tranquilo? Água mais O2. Então, 2 peróxido de hidrogênio gera 2 moléculazinhas de água, beleza? 2 moléculazinhas de água e 1 moléculazinha de oxigênio. Essa é a degradação do peróxido de hidrogênio, tá? Isso aqui é o que a gente chama de peróxido de hidrogênio. Isso aqui acho que todo mundo conhece, é a famosa água, e isso aqui é o famoso oxigênio molecular. Isso aqui faz parte de um processo de degradação de toxina, tá certo? O peróxido de hidrogênio ele é tóxico, ele é um agente oxidante muito forte, então ele oxida moléculas importantes, estruturas importantes dentro da célula, e isso é tóxico. Tá? Então, para diminuir essa toxicidade, o peróxido de hidrogênio é eliminado aí pelas peroxidases. Então, eu posso falar também que o peroxissomo ele está relacionado com a degradação de toxinas, com a desintoxicação. Desintoxicação da célula. Tá? É uma função que nós podemos levar em conta do peroxissomo. E também um processo de degradação de lipídios. Ficou apertadinho aqui, ó. É um processo chamado de beta-oxidação. Fui colocando alfa aqui, né? Alfa não. Beta-oxidação. Beleza? A beta-oxidação é um processo que acontece graças à ação de peroxissomos. Então, eles participam do processo de beta-oxidação. Pessoal, o que é beta-oxidação? É quebrar ácidos graxos. É um processo que quebra ácidos graxos. Ácidos graxos que são constituintes de lipídios, né? De fosfolipídios, de glicerídeos, de cerídeos, né? E vão quebrando esses ácidos graxos em acetil coenzima A, né? Acetil coenzima A são aqueles compostos de 2 carbonos. Ácidos graxos podem ter vários carbonos, beleza? Podem ter 16 carbonos, pode ter, sei lá, 20 carbonos, pode ter 18 carbonos, pode ter 22 carbonos, geralmente é em número par. E aí eles vão sendo quebrados, gerando acetil coenzima A, que, se você buscar aí na sua memória, vai para a respiração celular. Acetil-CoA é o principal alimentador do ciclo de Krebs. Então vai gerar energia, tá? Beta-oxidação é degradação de lipídio para gerar energia. Peroxissomos estão ligados com essas duas funções principais. Desintoxicar a célula ao quebrar o peróxido de hidrogênio e também degradar lipídio para fornecer energia para a célula. Beleza, gente? Então, olha lá, falamos de retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo. Tudo isso são organelas membranosas fundamentais que aparecem em tudo quanto é célula eucrionte. Beleza? E vamos terminar a aula por aqui, senão ela vai ficar longa demais. Até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais.